Misturas são porções de matérias formadas por mais de uma substância. Existem dois tipos de misturas, homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas em que não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias componentes da mistura. Elas apresentam-se de uma forma uniforme, em apenas uma fase. Isso acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma só solução. Um exemplo de mistura homogênea é água com açúcar, onde você não percebe a presença do açúcar porque ele se dissolve totalmente na água. Já as misturas heterogêneas, é nítida a presença de duas ou mais substâncias numa mistura. Um exemplo de mistura heterogênea é água e óleo, onde você percebe a presença de água e o óleo, porque eles não se dissolvem. Substâncias. As substâncias puras são aquelas que são constituídas somente por um tipo de constituinte, como por exemplo as moléculas, os átomos, entre outros. E também possuem pontos de fusão e ebulição constantes, a uma certa pressão, densidade e temperatura. A substância pura simples é toda substância que é formada por átomos de um único elemento químico. E a substância pura composta é toda substância que ela é formada por átomos de dois ou mais elementos químicos. Por exemplo, a água, que é o H2O, que é formada por átomos de dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. O ponto de fusão designa a temperatura a qual uma substância passa do estado sólido ao estado líquido. Essa temperatura é a mesma quando a substância se solidifica, ou seja, passa do estado líquido para o estado sólido. O ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, de uma substância é a temperatura em que ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Misturas eutéticas são aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de fusão ou solidificação. Isso significa que quando a mistura é aquecida e começa a passar do estado sólido para o líquido, a temperatura de fusão é fixa e fica constante até que toda a mistura passe para o estado líquido. Misturas azeótropas são misturas de duas ou mais substâncias que a uma certa composição possuem o ponto de ebulição constante e fixo, como se fosse uma substância pura.